Olá pessoal, vou fazer o vídeo hoje sobre a urbanização no espaço mundial, né? Uma revisão, já dá até para a gente dizer que é uma revisão para Enem, ok? Eu vou começar trabalhando com o conceito do que é cidade, tá? O que a gente pode estar entendendo como cidade, tá? Cidade, basicamente, a gente pode utilizar o conceito de que seria um aglomerado, de pessoas que se relacionam devido a atividades residenciais, por exemplo, né? Não só residenciais, mas comerciais, enfim, políticas. Porém, né, a gente não pode colocar aqui dentro desse contexto a questão agrícola, tá? Então, cidade a gente pode dizer que é um aglomerado aí de pessoas que se relacionam de acordo com algumas características, sejam elas residenciais, comerciais, industriais, políticas e não agrícolas, ok? Então a gente esquece a questão do espaço rural, tá? Mas o que uma cidade ela reúne, né? Basicamente uma cidade ela vai reunir aí uma diversificação nas atividades econômicas que vão permitir aí, digamos assim, a existência de um grande número de profissões, além, é claro, de um número grande de ofertas de emprego, né? Dá para a gente dizer que nos centros urbanos, ou melhor, nas cidades, a gente vai ter um predomínio do setor secundário e terciário, tá? Do ponto de vista da alocação das pessoas nesses setores, o setor terciário acaba predominando sobre o setor secundário, né? Só para lembrar lá, o setor primário, então, vai ser o setor da agricultura, o secundário da indústria e o terciário vai ser o setor de prestação de serviços, ok? De acordo com alguns parâmetros, né, quando se fala de urbanização, a gente tem que levar em consideração algumas características, tá? Então, basicamente, para a ONU, uma cidade ela tem que ter pelo menos 20 mil habitantes, tá? Mas isso para a ONU considerar uma cidade, né? De acordo com critérios de alguns países, esse conceito de cidade ele muda, até porque nem sempre ele vai pegar o critério numérico, né, de número de habitantes para estar analisando essa questão do centro urbano, tá? Por exemplo, se a gente pegar lá a Dinamarca ela precisa, para considerar cidade, tem que ter pelo menos um aglomerado aí de pelo menos 250 pessoas, né, 250 habitantes em um determinado local, para já ser considerado uma cidade, tá? Outra, por exemplo, tanto a França quanto Portugal precisam que esse aglomerado urbano seja de mais de 2.000 pessoas para considerar cidade, tá? Alguns outros países, por exemplo, a Islândia precisa de pelo menos 300 habitantes, a Espanha precisa de um número maior de 10.000 habitantes, pelo menos, para ser considerada uma cidade, e o Brasil muda um pouco essa característica. O Brasil basta você ter uma região político-administrativa, ou seja, uma área urbana, que abrigue aí uma sede de um município, ou seja, uma prefeitura. Você tendo um centro de gerenciamento de áreas rurais e urbanas, você pode caracterizar, como cidade. Então, o Brasil ele não leva o caráter numérico, quantitativo de população para estar aí caracterizando se é uma cidade ou não, ok? Agora que a gente viu o que é cidade, qual é o conceito de cidade, eu vou trabalhar com o conceito de urbanização. O que é a urbanização? Urbanização nada mais é do que o aumento da população que vive nos centros urbanos, ou seja, da população urbana, em relação à população rural. Então, o aumento da população urbana em relação ao rural, a gente pode estar aí caracterizando como o processo de urbanização, trazendo para um conceito bem prático, ok? Dentre os processos que aceleraram essa urbanização, a gente sempre tem que lembrar que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um dos principais precursores desse desenvolvimento urbano no mundo, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Por quê? Porque as indústrias fizeram com que boa parte da população do campo viesse em direção a elas. A gente sabe que uma empresa precisa de funcionário, e funcionário precisa de moradia. Se ele não tem moradia, ele vai, claro, começar a estruturar-se próximo ao seu emprego. Então, as fábricas vieram e as populações vieram juntas e, é claro, foram se organizando próximas a essas empresas. Uma forma de você analisar isso
é você pegar a maioria das cidades hoje que tem empresas que estão no meio de bairros, né? No início dessas cidades, a gente pode com certeza visualizar que essas empresas elas estavam fora da área urbana, né? Conforme a urbanização ela foi crescendo, esse nível urbano foi aumentando, a gente vai ter também aí as empresas sendo circundadas e ficando no centro dessa área urbana, ok? Dentro desse contexto, né, a gente tem que lembrar que o ano de 2008 ele foi um marco divisor aí para esse processo de urbanização, tá? Ele foi um marco aí no processo de urbanização, né? A gente vai ter um crescimento massivo, né, dessa população que vive nas cidades no ano de 2008, e aí a gente vai ter uma sobreposição, ou seja, a gente vai ter um crescimento muito grande da população da cidade em relação ao campo. Então 2008 foi um marco por conta disso, né? Ou seja, as tendências demográficas, né, basicamente elas mostraram que a população no mundo hoje, né, ela supera a população rural, a população urbana supera a população rural, ok? Se a gente pegar lá desde 1950 até os anos de 2000, 2019, por exemplo, a gente vai perceber que houve uma redução da população que vivia no campo e houve uma elevação da população que vive nos centros urbanos, né? O êxodo rural foi um dos grandes fatores, né, para essa redução da população que vive no campo, ok? Outra característica que a gente pode estar avaliando é que pós-revolução industrial a gente vai ter primeiro em países mais desenvolvidos essa urbanização e posteriormente a gente vai ter a industrialização em países subdesenvolvidos, né? E o próprio Brasil entra nesse contexto. É claro que hoje somos considerados emergentes, mas por muito tempo fomos considerados países subdesenvolvidos, tá? Então a gente tem que estar entendendo isso. Lembrando, né, a industrialização ela começa nos meados de 1830 na Inglaterra. O Brasil vai começar com a sua industrialização e posterior urbanização em 1930, 1940, nessa faixa ali. E aí, se a gente for parar para analisar, nós temos 100 anos de defasagem em relação a nações desenvolvidas como, por exemplo, a Inglaterra, né? Então dá para a gente dizer que esse é um dos fatores que faz com que nós não tenhamos um desenvolvimento aquém de países, por exemplo, como o Reino Unido, tá? Eu vou a partir de agora começar a falar de alguns problemas. A gente sabe que a população urbana hoje predomina no mundo. O Brasil aí tem mais de 80% da sua população vivendo nos centros urbanos. E esse crescimento massivo da população nos centros urbanos, ele traz alguns problemas para nós, né? Dentre eles, a gente vai ter a questão do lixo, a questão da queima de combustíveis fósseis, nós vamos ter aí vários problemas, né? Então, esse processo de urbanização acelerado, principalmente nos países subdesenvolvidos, né, ele vem trazendo alguns problemas, né? Nos países desenvolvidos, o processo de urbanização, digamos assim, ele foi mais lento, então ele propiciou um tempo maior para as políticas públicas que foram sendo desenvolvidas para que essas políticas públicas fossem criadas e testadas, né? Os países subdesenvolvidos, a gente vai ter um crescimento urbano muito rápido, então a gente vai ter alguns problemas, né? Uma coisa que você pode estar observando na tua cidade quando você tem lá ruas largas, de repente uma rua muito pequena, de repente passa 3 caminhões, de repente não passa um carro direito. Então esse é um dos problemas, né? A questão da estruturação relacionada a esses países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Um dos principais problemas urbanos que nós temos é a especulação imobiliária, ou seja, ela vai se intensificar muito, né, nos centros urbanos, né? Essa especulação imobiliária ela intensificou-se e fez com que a população mais pobre tivesse menos acesso a terrenos urbanos, principalmente nas regiões próximas ao centro da cidade. Então a gente vai ter a questão da periferização sendo avaliada nesse sentido aqui também.
né? Então a especulação imobiliária ela é um problema e sempre foi um problema dentro dos centros urbanos. Tá? Outro fator aqui, né, a questão da segregação espacial. Né? A segregação espacial ela é muito evidente nos grandes centros urbanos, quando você tem prédios de luxo, por exemplo, fazendo divisa aí com áreas de favela. Né? Durante a vida toda, esses indivíduos, o cara lá do condomínio de luxo e aí o morador da favela, talvez nunca vão se encontrar na vida deles, porque não há um contato. Então, essa divisão social que ocorre a partir de classes sociais dentro dos centros urbanos, a gente vai dizer que é a segregação espacial e, inclusive, a gente pode estar utilizando também o termo segregação espacial e étnica, né, para desenvolver isso. Né? Lembrando que o maior índice populacional nas áreas de favela é de negros, tá? Então, a gente pode estar entrando com a questão étnica também, tá? A gente tem exemplos clássicos, né? Como, por exemplo, a gente pode ver nos Estados Unidos, por exemplo, quando você tem bairros que são só para negros, né? O Brooklyn, por exemplo, quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, lembra lá que o bairro do Chris era predominantemente ocupado por negros, né? E quando ele ia para uma região de brancos, muitas vezes ele era perseguido, enfim, né? A segregação espacial ela está aí, né? A gente tem, por exemplo, exemplos mais clássicos, né, como o Capão Redondo, que é um exemplo aí dentro do nosso país, onde você tem aí muitas vezes um predomínio de negros em relação a brancos, enfim. Tá? Basicamente, enquanto os centros urbanos eles concentram a maior parte da riqueza dos países, né, eles também são áreas onde as desigualdades, né, socioeconômicas são muito visíveis. Né? Você tem moradores de rua, você tem um número muito grande de pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? Um outro caráter que a gente não pode esquecer é a questão da violência urbana. Né? Assaltos, sequestros, além, é claro, também de outros aspectos, violência no trânsito, por exemplo, né? Além de outros aspectos aí que a gente pode estar levando em consideração. Por isso que hoje existe, inclusive, um processo de descentralização, né, da população, que antes buscava os grandes centros urbanos e hoje ela vem buscando cidades de médio e pequeno porte para, inclusive, tentar fugir dessa violência excessiva que você vai ter. Né? Outro caráter aí problemático da urbanização é o crescimento da própria economia informal. Né? Você tem pessoas que não conseguem emprego, não conseguem uma carteira assinada e nesse sentido acabam indo para a informalidade. É o famoso camelô que você tem, né, nas ruas dos grandes centros urbanos. Né? Esse crescimento da economia informal ele não é contabilizado pelo Estado, né, e é negativo para os municípios, se você pensar do ponto de vista econômico, pois esses indivíduos eles não contribuem com os seus devidos impostos, por exemplo. Né? Outro problema urbano que a gente tem é a questão da inversão térmica. Né? A gente sabe que o ar quente ele tem uma tendência a ser menos denso, então ele seria mais leve. Né? Então, ele se eleva, né? O ar frio que está na superfície, quanto mais alto nós vamos, né? Quanto maior a altitude, mais frio. Né? Esse ar frio que está no alto, ele tende a ser mais denso que o ar quente, ele desce, o ar quente sobe, se resfria, desce, sobe, resfria. Né? E quando você tem um processo dentro de um centro urbano, há uma nuvem, digamos assim, de poluentes que bloqueia, né, o ar frio próximo à superfície. Né? E aí você não consegue fazer a troca desses gases, né? A circulação do ar não acontece, e aí inclusive você tem uma concentração muito grande de poluentes, né? O que faz com que o ar das cidades se torne muito poluído. Né? Temos um outro termo que não é muito utilizado, que é o que a gente chama aí de smog. Tá? Esse termo ele é utilizado basicamente para definir aí o acúmulo da poluição do ar. Tá? Esse ar nas cidades que vai formar uma grande neblina de fumaça no ambiente mais próximo à superfície. Né? Esse fenômeno ele vai prejudicar a qualidade do ar e também vai diminuir a visibilidade, né, em ambientes urbanos. Né? O termo smog mesmo, ele vem de fumaça e também de neblina. Smoke, né, fumaça, e fog, né,
significa neblina. Tá? Então é como se fosse uma grande neblina sobre o centro urbano, né? O ar frio fica mais próximo à superfície, contém os poluentes ali e você forma uma nuvem de poluentes. Tá? Outro problema dos centros urbanos são as ilhas de calor. As ilhas de calor, quando você tem um acúmulo muito grande de prédios, construções, automóveis dentro dos centros urbanos, tudo isso acaba aquecendo a atmosfera, né? Então, o centro da cidade ele se torna até 6 graus, muitas vezes, mais quente do que um bairro mais afastado. Por quê? Porque você tem ausência de vegetação, você tem um excesso de impermeabilização do solo, construções, automóveis, empresas, tudo isso dentro do centro urbano, né? Quando você vai para um bairro mais afastado, você acaba tendo a percepção de que a temperatura é menor por conta, muitas vezes, da própria arborização que você vai ter nesses locais. Tá? Um problema que eu estava esquecendo, eu até estava tentando lembrar aqui, é a questão do congestionamento, né? Os grandes centros urbanos têm muitos problemas, inclusive de violência no trânsito, né? Quando você tem um número muito grande de automóveis. Isso se deve, em parte, pela deficiência dentro da mobilidade urbana, ou seja, não tem ônibus, transporte coletivo suficiente para toda essa população, que acaba colocando automóveis nas ruas, e aí o restante você já sabe. Esses automóveis eles vão estar trazendo problemas. Além de poluir cada vez mais a atmosfera, a questão dos ruídos, trazendo poluição sonora e também a própria questão dos engarrafamentos, que é um problema aí muito comum nos grandes centros urbanos, né? Você tem outro problema também, que é a questão da poluição sonora e visual, né? Você tem placas, propagandas para todo lado, aqueles postes cheios de gato, enfim, né? Então, esses são alguns problemas dos centros urbanos. E um dos últimos, e não mais importantes, são os problemas aí relativos às enchentes, né? Quando você tem aí construção de cidades em vales fluviais, né? Locais próximos a rios, você tem um excesso de impermeabilização do solo, asfalto, calçada, cimento, nada disso deixa a água infiltrar. Então, se ela não infiltra, ela vai escorrer para algum lugar e ela causa esses alagamentos. O assoreamento dos rios, uma vez que você retira a vegetação das margens desses rios, eles acabam sendo meio que entupidos, digamos assim, e aí você tem essa água criando grandes enxurradas, enfim, e alagando vários locais, né? E não dá para a gente esquecer do esgoto, né? Que aquela galera joga lá lixo à vontade no esgoto, e aí depois fica reclamando que o governo ou que a prefeitura não toma conta dos bueiros, que o serviço é ineficiente, mas é a própria população muitas vezes que causa esses problemas, né? Alguns conceitos relativos à urbanização, né? Eu vou falar de alguns agora também, né? O primeiro deles é a aglomeração urbana, né? O que é uma aglomeração urbana? É uma expansão da área urbana formado por um fenômeno aí chamado conurbação, né? Quando dois municípios ou mais eles crescem tanto na horizontal, né? Eles vão expandindo horizontalmente, vai chegar um determinado momento que eles não vão conseguir mais expandir, eles vão se conectar, né? E aí você vai ter o que a gente chama de conurbação, que é a união de dois ou mais municípios, que muitas vezes vai dar origem a uma metrópole, tá? Então essa unificação da malha urbana de duas ou mais cidades, né, a gente vai chamar de conurbação. Elas geralmente formam aí algo parecido como uma cidade única. Por exemplo, você vai para Curitiba, por exemplo, você sai de um município para outro e não tem essa percepção, né? Você tem a impressão que está dentro de uma cidade só, mas como é uma metrópole, então você já passou por 2, 3 cidades e não se deu conta disso ainda, tá? O que é uma metrópole? Metrópole é a união de dois ou mais municípios, né? 2 ou mais cidades que dispõem de uma grande quantidade de bens e serviços que são altamente especializados, né? Então, basicamente, metrópoles são cidades centrais de áreas urbanas que assumem aí um importante papel polarizador e, é claro, exercem uma influência econômica, política, cultural dentro de uma rede urbana da qual fazem parte aí outras cidades também, né? Então, a união de 2 ou mais cidades pelo processo de conurbação vai formar aí uma metrópole, né? O que é uma megalópole? Tá? A megalópole vai ser aí, então a conurbação de 2 ou mais metrópoles, né, que tem como resultado uma megalópole, que nada mais é do que uma extensa área urbanizada
polarizada por metrópoles integradas entre si, né? E por uma forte integração, marcada aí por uma forte integração econômica e um intenso fluxo de pessoas e de mercadorias, né? Os meios de transporte se apresentam aí como meios de alta velocidade e também apresentam rodovias, pontes aéreas, né? Então as megalópolis elas têm uma alta ligação comercial, de transportes, enfim, o fluxo de pessoas é muito grande. Tá? Nós temos megalópolis nos Estados Unidos, né? Washington, Baltimore, Filadélfia, Nova York, Boston, né? São todos interligados formando aí uma grande megalópole chamada Boswash, né? Que é a ligação desses municípios. Tá? Então, uma outra megalópole que a gente vai ter, estava esquecendo de mencionar, no Japão, né? As cidades aí de Tóquio, Yokohama, Nagoya, né, Hiroshima, Osaka, são todas interconectadas, né, ou todas conectadas formando uma outra grande megalópole. Né? A gente vai ter Tóquio, Nagoya e Osaka que vão criar uma grande megalópole. No Brasil, estima-se que a nossa primeira megalópole vai ser da união de São Paulo e Rio de Janeiro, mas isso ainda vai demorar um pouco, né, para acontecer. Né? As aglomerações urbanas, também conhecidas como cidades globais, que é um outro conceito que eu vou falar agora, têm algumas características. Tá? Elas possuem um razoável grau de influência em nível internacional, tem, claro, um reconhecimento internacional da sua importância, desde o ponto de vista econômico, enfim. Tem uma população muito grande, geralmente acaba passando de 10 milhões de habitantes. Tem aeroportos internacionais, tem grande influência econômica, são locais onde você tem grandes instituições de arte, como museus, você tem influência em eventos internacionais, a Bolsa de Valores se encontra ali. E, é claro, uma das coisas que mais caracteriza as cidades globais são as sedes das grandes empresas, das grandes multinacionais, das grandes companhias que se colocam nestes locais, ok? Um outro conceito, nós vamos ter aí, por exemplo, o conceito de megacidade, que não dá para confundir com cidade global. Cidade global a gente fala mais da importância, até mesmo do ponto de vista econômico, enquanto que as megacidades, elas são aglomerações urbanas que possuem aí sua população superior a 10 milhões de habitantes. Exemplos de megacidades que a gente tem, Tóquio, no Japão, né, que é a nossa maior megacidade, né, com mais de 36 milhões de habitantes, 36 milhões 669 mil habitantes, né, no Japão. Outro exemplo, a gente vai ter Nova Delhi, na Índia, né, com mais de 22 milhões de habitantes. São Paulo, no Brasil, hoje a gente está com 20 milhões, mais de 20 milhões de habitantes. Dá para a gente dizer que é uma mega cidade também. Tá? Mumbai também na Índia tem mais de 20 milhões de habitantes, a cidade do México tem 19 milhões de habitantes, então dá para a gente dizer que passou de 10 milhões de habitantes, a gente vai caracterizá-la como uma mega cidade. Tá? Exemplos aí a mais, Nova York, Xangai, né, também são mega cidades. Eu espero ter colaborado com vocês. Tá? Esse é o processo de urbanização, os principais conceitos correlacionados a isso. Tá, ok? Não esqueça, curta, compartilhe, né, e deixa um joinha para nós lá, para incentivar o canal.